Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da 19ª Semana do Tempo Comum, hoje dia 14 de agosto, estamos celebrando também São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe nasceu na Polônia em 1894, ingressou na Ordem dos Franciscanos Menores Conventuais, foi um grande devoto da Mãe de Deus, fundou o movimento A Milícia de Maria Imaculada. Por meio da revista, deste movimento e por meio dos seus escritos, desenvolveu um apostolado missionário na Europa e na Ásia. No tempo da Segunda Guerra Mundial, foi levado pelos nazistas para o campo de Auschwitz. E ali em Auschwitz, ele assumiu o lugar de um pai de família condenado à morte pelos nazistas no ato de represália pela fuga de um prisioneiro no campo de concentração. No bunker da fome, Kolbe fortalecia e consolava interiormente os outros condenados. São João Paulo II o canonizou e o descreveu como mártir da caridade. Grande exemplo para nós hoje, um mártir do nosso tempo, um mártir fruto da Segunda Guerra Mundial do campo de concentração de Auschwitz. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amados e amadas de Deus, levam crianças a Jesus para que Jesus imponha as mãos sobre as crianças. Os discípulos, porém, repreendiam. A criança era alguém no tempo de Jesus que era visto como alguém que não era capaz ainda de cumprir os preceitos da lei. Por isso, talvez se tivesse uma visão um pouco negativa das crianças, Jesus, ao contrário, acolhe as crianças, impõe as mãos sobre as crianças, reza pelas crianças. Os discípulos não querem que as crianças se aproximem de Jesus. Talvez Jesus estivesse cansado, talvez Jesus estivesse ele já um pouco exausto. E Jesus vai dizer: deixai as crianças, não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Amados e amadas de Deus, Jesus apresenta a criança aqui como um modelo do reino dos céus. Diz que delas é o reino dos céus. São modelo para nós. O adulto deve se tornar também como criança na sua simplicidade, como criança na sua espontaneidade, como criança na sua liberdade, como criança na sua abertura. E assim irmos nos tornando verdadeiramente membros do reino de Deus, e assim irmos nos entrando verdadeiramente na dinâmica do reino de Deus. Delas é o reino dos céus. E Jesus então impôs as mãos sobre as crianças e depois de impor as mãos sobre elas, partiu dali. Amados e amadas de Deus, Jesus que acolhe as crianças, Jesus que impõe as mãos sobre as crianças, Jesus que diz que delas, porque delas é o reino dos céus. Então peçamos a graça nesse dia, a graça de nos tornarmos também como crianças, termos a simplicidade das crianças, termos a liberdade das crianças, termos a espontaneidade delas e irmos cada vez mais nos tornando membros do reino de Deus, irmos entrando verdadeiramente na dinâmica do reino de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.